Bom dia, meus amigos. É com muita alegria que novamente estamos todos reunidos para conversarmos sobre o Evangelho, sobre os 10 mandamentos que Jesus veio não modificar, mas cumprir. Então, vamos fazer nossa oração? Senhor, nesse dia que amanhece dando-nos a oportunidade de estarmos encarnados, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, pelas bênçãos que podemos usufruir nesse planeta que é um verdadeiro paraíso, onde as aves cantam, glorificando o teu nome, onde as flores perfumam, agradecendo por estarmos todos juntos, onde as árvores farfalham suas folhas, na gratidão do vento que as balouça. Ah, Senhor, que paraíso abençoado é este que nos dás a viver. No entanto, amado Jesus, a dor se faz presente em tantos corações. Por eles vos rogamos, Senhor, que as bênçãos do teu amor se derramem sobre aqueles que fogem das guerras, das batalhas, por aqueles que se atiram aos mares desesperados em busca do pão. Nós te rogamos, Senhor, por todos os nossos irmãos que se fazem socorristas, amparando aos que sofrem. Jesus, abençoa, Senhor, aos governantes da terra, para que busquem a fraternidade entre os povos. Te suplicamos pelos governantes do nosso amado Brasil, para que recebam a orientação precisa do caminho a seguir. Abençoa, amado Mestre, a todos os lares, ampara a todos aqueles que lá não possuem. Senhor, abençoa os que estão nos cárceres da matéria, nos cárceres da razão. Ah, Jesus, ajude-nos, Mestre, para que consigamos caminhar pelos caminhos da fraternidade, estendendo as mãos ao irmão que conosco caminha. Se conosco, amado Mestre, hoje e por todo sempre, que assim seja. Nós continuamos a trabalhar os 10 mandamentos e hoje nós vamos trabalhar o último mandamento, que é trazido para nós como aquele mandamento que nos convida para nós não cobiçarmos, não desejarmos a mulher do próximo, a casa do vosso próximo, nem seu servidor, nem sua serva, nem seu boi, nem seu asno, nem nenhuma de todas as coisas que lhe pertencem. Esse mandamento, ele fala para a gente com bastante clareza sobre a questão da cobiça. O fato de nós querermos algo de maneira imoderada,
nós desejarmos algo a qualquer custo, sem pesar as consequências. É um movimento onde nós queremos tudo para nós, é um movimento de egoísmo, onde eu só penso em mim, eu só penso em atender às minhas necessidades, mas eu não penso em atender às minhas necessidades de uma maneira razoável, não, é de uma maneira totalmente desarrazoada. Eu quero e quero muito sem olhar as pessoas ao redor. Eu quero, mesmo que aquilo que eu queira gere consequências negativas, gerem dores, criem contratempos para outras pessoas ou para um sistema, para um ambiente de trabalho, enfim, seja o que for. Eu não me importo. Eu quero e eu vou cobiçar até eu conseguir aquilo que é para mim o meu objetivo. Então, dentro dessa abordagem inicial, a gente fez aqui uma pequena separação e a gente vai conversar sobre a questão de não desejar a mulher do vosso próximo e depois nós vamos conversar sobre esta questão de não desejar esses outros elementos que nós vamos entender como questões mais materiais. Quando Moisés traz para todos nós, para que a gente não deseje a mulher do próximo, e é importante nós realizarmos aqui uma viagem, fazer uma análise do contexto histórico e trazer este mandamento para a nossa realidade. Vamos substituir esta palavra mulher, vamos usar a palavra companheiro, companheira, porque aqui Moisés não está restringindo a questão de ser homem ou mulher, porque até mesmo a escrita da época, a linguagem era muito pobre. Então vamos olhar com os olhos de não vamos desejar o companheiro ou a companheira, o cônjuge, a cônjuge do vosso próximo, aquele que está nesse compromisso abençoado do matrimônio. Não vamos cobiçar o compromisso matrimonial do outro. Não vamos cobiçar, olha que importante isso, o planejamento encarnatório do outro. Moisés nos diz com todas as letras o seguinte: respeite o teu planejamento encarnatório e respeite o planejamento encarnatório do outro. Todas as uniões, todos os casamentos, invariavelmente, eles têm esse componente espiritual. Nada nos é ao acaso, nada. Então, se nós passarmos este mandamento para uma interpretação positiva, é como se Moisés estivesse nos dizendo o seguinte: respeitem o planejamento encarnatório de vocês, não descumpram aquilo que está previsto para a sua evolução enquanto espírito. É um convite de responsabilidade. Nós precisamos entender que o casamento, que todo relacionamento, mas especialmente o casamento, é uma grande escola de fraternidade, é uma grande escola de serviço e de dedicação. Mas ainda há em nós esses movimentos atávicos, essas más tendências, principalmente do egoísmo, no qual eu ainda estou muito vinculado também a essa questão minha animal. Nós estamos mais próximo do animal do que do angelical. Então, por conta disso tudo, eu sou levado à busca de prazeres.
E a evolução envolve invariavelmente sacrifícios. Não tem como crescer, evoluir sem sacrifício. Então vamos olhar o seguinte: eu estou nesse ponto e eu quero evoluir. Todos nós queremos. Mas eu tenho esse caminho mais fácil dos prazeres fugidios, das alegrias de recompensa imediata, dessas alegrias materialistas. E eu quero evoluir. E tenho essa má tendência me puxando. E aí, quando eu sou colocado nesse processo encarnatório para construir sentimentos novos, e nós só construímos sentimentos nos relacionamentos, quando eu começo esse processo de construção, especialmente num casamento, que eu sou obrigado a renunciar, eu sou obrigado a rever pontos de vistas, eu sou obrigado a me molar, a me colocar em segundo lugar, a servir. Quando eu estou nesse trabalho bendito de vencer a mim mesmo, as minhas más tendências falam mais alto e eu quero retornar para esse mundo de prazeres fáceis. É quando eu começo a buscar outras companheiras ou companheiros. Mas é um movimento psicológico profundo do meu espírito de buscar esse caminho fácil, de ficar estagnado, esse caminho egoísta, de ficar preso às sensações da carne. Porque a evolução nada mais é do que essa depuração dos gostos. Eu saí dos gostos animais para os gostos espirituais. Eu me conectar com aquilo que é eterno, com aquilo que é do espírito. Então, para eu deixar de lado essas sensações ainda materiais da carne, da reprodução, da alimentação pesada e de todos esses outros elementos, invariavelmente eu vou ter que enfrentar sacrifícios. E quando eu estou na luta de vencer a mim mesmo, quando eu estou vivenciando esse processo, eu quero jogar tudo para trás. Aí vem esse movimento ainda falando alto dentro de mim. Então, quando Moisés diz assim: não cobiceis, não desejeis a mulher do vosso próximo, o companheiro, a companheira do vosso próximo, ele nos diz: sejam firmes, siga no teu caminho de evolução, vença as tuas más tendências, vença ainda esse arquétipo, esse movimento animal das sensações mais grosseiras. Continua nesse esforço, construa sentimentos novos, construa sentimentos no amor e, mais do que isso, construa a verdadeira fraternidade. Nós estamos há séculos, há milênios, estabelecendo relacionamentos com base no sexo, com base nessas questões eróticas, nessas necessidades de atender a prazeres e sensações carnais. Só que se relacionar é muito além do que isso. Amar é muito além do que tudo isso. E o convite de Jesus é para nós amarmos como ele nos amou. Então, essa base que Moisés traz são os alicerces para que a gente comece a estruturar relacionamentos baseado nessas questões da renúncia, baseado nas questões da fidelidade, do respeito, baseado nas questões da tolerância, que é quando eu consigo controlar a mim mesmo e, a despeito de todos esses imãs do meu passado, de todos esses imãs das minhas más tendências, das sensações menos nobres, eu luto contra isso, eu luto contra essa tendência, eu luto contra esses pensamentos e sentimentos e me responsabilizo e sustento o meu planejamento encarnatório. E ao fazer isso, eu também estou
facilitando o planejamento encarnatório do outro. Porque se todos se responsabilizassem pelo seu planejamento encarnatório, a nossa vida, os nossos relacionamentos seriam muito melhores. Grande parte das nossas dores, das nossas dificuldades se deve a isso. A cobiça de umas pessoas em relação às outras. E aí gera um efeito em cascata. Porque se eu tenho a cobiça por uma outra mulher, mas que já tem o planejamento dela, eu gero sofrimento para aquele esposo, que pode ficar chateado e se envolver com outra pessoa. E aí nós temos um efeito em cadeia que é impossível a gente mensurar os danos que podemos causar. Então é nesse sentido, quando Moisés traz para nós essa não cobiça dos companheiros e companheiras dos nossos próximos, é um profundo convite de fraternidade e de responsabilidade. Todos nós caímos, já caímos, e alguns ainda de nós caímos no campo do sexo. Porque nós, por estarmos ainda mais próximos dessas vibrações animais, essas energias ainda exercem uma força muito grande sobre todos nós. Então é chegado o momento de nós construirmos os nossos relacionamentos com base no amor, vencendo o egoísmo e trabalhando sentimentos mais nobres. É isso que Moisés disse. Seja responsável com o teu planejamento encarnatório. Aprenda a estabelecer relacionamentos baseados no amor. Controle-se. Seja um espírito responsável com as leis divinas. Na verdade, não é, Rê? Nós estamos agora, nesses tempos que estamos a viver, num ponto de decisão. A decisão, se queremos mudar de plano de sentimentos, ou se ainda desejamos e precisamos permitir que aquelas emoções do cérebro retilíneo permaneçam e continuem a se fazerem presentes no nosso espírito. Porque nós não estamos conversando aqui sobre matéria, nós estamos conversando da existência do espírito que somos. Então agora é um ponto de inflexão. Você quer um mundo melhor? Você quer estar presente nessa grande transformação que a Terra já iniciou a sua passagem? Ou você quer permanecer ainda como o homem primitivo, que só busca sensações muito deletérias para o espírito, e assim permanecer, obviamente, num plano que já não poderá mais acontecer aqui na Terra. Porque a transição já se iniciou. Nós já não estamos mais na meia-noite da transição. Os primeiros minutos já começam a existir. Então, o que desejamos nós? A gente quer luarizar os nossos sentimentos? Nós queremos olhar para o céu estrelado e aspirar para estarmos em mundos felizes? Ou será que desejamos continuar com esses sentimentos tão pesados, tão difíceis, e que desde a época de Moisés, que nós já somos alertados para a grande transformação que é esperado de cada um de nós?
Porque veja só, se eu cobiço uma coisa que ou um companheiro qualquer tem e acabo por roubar, nós já conversamos sobre roubo, mas nós estamos vendo, quer dizer, aquele íntimo, né? Quando o homem da caverna queria aquela caça que o outro tinha feito, ele cobiçava tanto que ele ia e roubava. E matava E até. matava, e matava. Quantos que querem ter mais dinheiro e, de repente, cometem fraudes em documentos para trazer para si? Quantos casos que a gente vê de situações familiares onde um familiar frauda os documentos para ficar com a herança dos pais? Quantas vezes a gente vê, e isso parece que virou normal, mas não é normal. Eu gostei muito de um filme, e para comprar um DVD original é bastante caro, mas eu quero, eu desejo, eu cobiço, eu compro um pirata. Isso é roubo também. Então, dessa cobiça me levou a roubar, porque eu roubei os direitos autorais de quem fez. Não é justo, não é correto. Ou então eu tenho um funcionário e eu pago um salário irrisório. Eu estou roubando, eu estou cobiçando ficar com mais dinheiro, não me importando de não pagar um salário justo, porque eu quero mais dinheiro, eu quero mais. O poder, quantos se sujeitam a serem manipulados, a serem execrados, porque não tem outro termo. Então está lá o político e vem alguém e lhe oferece uma propina e a cobiça fala mais alto. Então, o que importa os compromissos que fez ao povo que nesse político acreditou? Enfim, nós vamos ver que até se eu tenho horário de trabalho e eu falto, é porque eu cobicei o descanso, mas eu estou recebendo por aquilo. É tão sutil essa questão do 10º mandamento que a gente precisa continuamente analisar, observar, ver realmente o que estamos sentindo quando fazemos. Não é só quando fazemos, é quando sentimos. Qual é o sentimento que me move? Então, Jesus veio ratificar esses mandamentos. Então, é lei. E por que ele nos deixou? Por que ele veio ratificar todos esses mandamentos? Porque ele veio nos ensinar a amar ao nosso próximo. E verdadeiramente quem ama não cobiça. Todas as vezes que a gente se coloca em primeiro lugar, nós vamos cair nesse movimento da cobiça, porque é quando eu penso somente em mim. Foram todos esses exemplos que a Carol nos deu de maneira bastante prática. Eu não penso nos outros, não penso no prejuízo que eu posso causar ao outro, nas dores, em nada. Eu penso em mim e vou buscar aquilo que quero até de maneira imoderada, sem qualquer reflexão. E esse mandamento, ele nos abre também para uma discussão muito importante,
que é com relação à inveja. Não há como nós falarmos de cobiça e não falarmos da inveja, porque são praticamente irmãs gêmeas, unidas. É quase impossível separar uma da outra, né? Nós não sabemos se a cobiça nasce da inveja ou se a inveja nasce da cobiça. É um grande tormento, um grande sofrimento para o espírito. Porque aquele espírito que deseja aquilo que o outro tem, ele emite vibrações bastante difíceis e gera muitos transtornos para o outro que recebe essas energias da inveja. E aqui a gente queria trazer um aspecto da questão da inveja para que a gente reflita e possa avaliar a nós mesmos. A inveja é um dos movimentos doentios do espírito mais difíceis de serem detectados. Não é fácil nós percebermos a inveja dentro de nós. Por quê? Para termos inveja, é necessário que eu queira algo que o outro tem. Mas vamos pensar aqui juntos. Para eu ter inveja de alguém, é como se eu estivesse dizendo para mim mesmo que o outro é melhor do que eu. Porque se o outro tem aquilo que eu não tenho, que eu não consigo ter, eu estou dizendo, no mínimo, que o outro é mais capaz do que eu. Mas a inveja também está diretamente ligada com o orgulho. Olha que imbróglio, que paradoxo. Como é que alguém orgulhoso vai conseguir dizer que o outro é mais capaz do que ele? Por isso que o espírito invejoso é tão angustiado, sofre tanto. Por isso que ele tem tantas aflições, porque ele entra nesse redemoinho. Ele quer aquilo de qualquer jeito, mas como é que ele reconhece para si mesmo que o outro tem mais capacidade do que ele, por isso está ali? Então esse sofrimento denso dentro dele, por isso que o invejoso se torna uma pessoa tão difícil de lidar, porque ele vai tomando atitudes difíceis que não quase não se dá nem para prever. É com muita ira. Muita raiva, porque ele Exatamente. vai expondo dentro dele e no fundo ele está com raiva dele mesmo, que ele não consegue aquilo que o outro tem. E aí ele poderia transformar e diluir tudo isso com o antídoto da humildade e admirar aquele que tem mais e até criar um vínculo de fraternidade, de amizade, se permitir aprender. Mas o orgulho não deixa. O orgulho é o grande inimigo da humildade e a humildade é o grande solucionador dessas dores. E E a aí, inveja, Rê, tem a sua raiz na soberba. Eu sou melhor, como é que o outro tem o que eu quero? aí fica muito complicado. Então, ao não me permitir entrar na humildade, o espírito invejoso, ele começa a atacar todo mundo, ele começa a criar situações complicadas, ele começa a criar manipulações e ele começa a agir pelas costas. Ele quer aquilo que o outro tem, mas ele não quer reconhecer o esforço que o outro fez para chegar até ali. Ele só quer. Não, e nós temos que lembrar também, Rê, que nesse querer, nessa inveja, a vibração que essa pessoa passa a emitir é muito pesada, é muito negativa. E que se o outro, o invejado, estiver numa situação de uma vibração também mais baixa, passa a sofrer sem saber o que é que está acontecendo. E, na verdade, é a vibração emitida por aquele que está com inveja.
A gente encerrando aqui esse estudo dos 10 mandamentos e encerrando até com essa questão da inveja, que é um dos grandes sofrimentos do espírito, a gente deixa esse convite para todos para avaliarem com muita clareza esse movimento da inveja, porque nós voltamos a dizer, ele é difícil de detectar, porque nós temos essa barreira, essa proteção natural que o orgulho vai estabelecendo para não reconhecer a inveja. Por quê? Reconhecer a inveja significa dizer que o outro pode ser melhor do que nós. Então estejamos muito, muito atentos, porque são pequenas coisas que às vezes nós damos nome de inveja branca, nós dizemos que é uma ambição positiva. Estejamos muito, muito atentos, porque esse momento agora, especialmente agora, e Jesus nos disse, de 2000 anos não passará. Estamos agora, nesse tempo. Esse é o momento de nos libertarmos da escravidão dos nossos desejos. É chegada a hora de romper as correntes das vibrações animalescas que ainda nos prendem e seguirmos na direção das vibrações maiores do amor. A decisão é nossa. É tempo de amar, é tempo de esperança e, acima de tudo, agora é tempo de decisão. É como se a gente pudesse alçar voos rumo ao infinito. Assim como Joana de Ângeles disse a Divaldo, todos nós somos herdeiros do universo. Então precisamos olhar o alto, olhar a esperança, caminhar, sem nos prendermos a todas essas vibrações tão difíceis. Precisamos alijar do nosso coração a dor, o sofrimento, calcado em tantas negações, em tantos comportamentos, sentimentos negativos. Nós somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Então a esperança venha povoar o nosso coração, que nesse pequeníssimo estudo que nós fizemos aí dos 10 mandamentos, foi para ajudar a todos nós, a começar de nós mesmos, a olharmos para dentro de nós e buscarmos nos libertarmos para caminhar com Jesus. Mestre querido, nós só temos a te agradecer. Primeiramente por essa manhã que se apresenta para todos nós. Por esse convite que chega a todos nós. Esse convite de amor para que olhemos para o nosso íntimo e juntos consigamos sentir os aspectos que necessitamos lapidar para estruturar a paz em nossos corações. Nós só temos a te agradecer, Mestre querido, por tantas bênçãos, por tanto amparo e principalmente por esse trabalho abençoado que tantos espíritos se dedicaram a fazer,
que é para todos nós agora esse farol de luz que indica com clareza o caminho reto a ser seguido. Que toda a espiritualidade maior envolvida na estruturação desta obra do Evangelho segundo o Espiritismo, coordenada por Kardec, possa receber dos nossos corações simples e pequenos, ainda trôpegos na evolução, mas que possam receber as nossas mais sinceras vibrações de gratidão por terem deixado essas pétalas de luz para nos orientar e balsamizar a nossa jornada. Mestre querido, rogamos o teu auxílio para que tenhamos forças e coragem para decidir pelo caminho divino da lei de amor, do trabalho, do progresso, da caridade. Que tenhamos a coragem para decidir vencer a nós mesmos e seguirmos estas leis que são de todos os tempos. Que seja feita a tua vontade em nossas vidas, em nossos corações, e rogamos, Mestre querido, a todas as equipes das fraternidades universais que amparam o nosso planeta, que possam visitar os lares que agora nos acompanham, levando o bálsamo do conforto e da esperança a todos os corações, para que todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, elevem as cabeças aos céus em hosanas de gratidão ao Senhor e sigam em frente, sempre em frente, na experiência do verdadeiro e bom combate de vencermos a nós mesmos. Que assim seja. Que assim